Santo Antônio, rogai por nós. Olá, irmão e irmã, paz esteja contigo. Continuemos nossa biografia breve de Santo Antônio de Lisboa, de Pádua, santo do mundo inteiro. Nós encerramos o capítulo anterior, Santo Antônio, sua viagem frustrada de alguma maneira para o Marrocos, queria ser mártir, retornando, naufragando, é acolhido ali na costa da Sicília, na Itália, e por uma família, é levado até um conventinho em Messina, dos franciscanos, onde tinha lá alguns irmãos. Lá ele foi bem acolhido, foi se recuperando da sua saúde debilitada ainda, vindo do Marrocos, e está ali com sua vida tranquila e silenciosa. Certo dia ele ficou sabendo que haveria um capítulo. O capítulo é um grande encontro com todos os freios na época. Apesar da congregação ainda ser nova, já tinha cerca de 3.000 freios. E ele fica sabendo que lá estaria Francisco de Assis, aquele homem conhecido, já famoso em toda a Europa, principalmente Itália e Portugal. Então, Antônio já fica animado para aquele momento. E aí ele quer ir a pé, mas como a saúde dele estava meio debilitada, ele é levado com outro por um espaço de barco, e assim ele foi e chegou esse capítulo das esteiras. Imagine, aí 1200 e pouco, 3.000 freios em Assis, foi uma grande festa, aquela comunidade acolheu, abraçou todos aqueles freios, era muita comida, pra você ter uma ideia, tanta comida que eles tiveram que ficar 2 dias a mais para consumir aquela comida, e depois foi partilhada ainda. E naquele encontro era discutida a vida, a comunidade franciscana, e distribuía. E Santo Antônio ser bem tímido, ele não queria se expor, não queria mostrar os seus dons, quietinho, e na hora de distribuir, vai você para lá, você para cá, e ficou lá, Antônio separado, sozinho. E aí um dos freios falou, você está aí, ninguém te escolheu, então vem comigo. Levou ele assim bem como favor. Antônio encontrou Francisco lá naquele dia? Provavelmente sim, mas não se tem assim, oficialmente esses dois teriam tido um diálogo. E vindo para a Romanha com o seu superior, com o Frei Graciano, o Frei Graciano incumbe Antônio para um conventinho de Monte Paulo, lá em Forli. Era padre, poderia rezar a missa, lá os freis precisavam de missa todos os dias, então ele seria útil lá. E lá ele tinha a sua vida tranquila. Olha só, com toda a sua formação, era um dos mais bem formados da época, lá na Europa, era um grande intelectual. Fica lá como cozinheiro, cuidando da despensa e rezando missa. Olha que maravilha. Quer dizer, ele não se sobrepõe pela sua inteligência, mas ele ali, ó, na oração, jejum, ascese, silêncio e contemplação. Natureza exuberante e pródiga, cuidando da horta, jardim e limpeza da casa. Tudo perfeito, tudo muito bem. É aqui que Deus me chamou. Estou realizado aqui. Entretanto, ali em Orly, certa vez, estava marcada uma ordenação de franciscanos e dominicanos. E aí, como Antônio fazia parte da comunidade, era frade, padre, foi também. Estando lá na ordenação, chegou na hora da pregação. Cadê o pregador que iria fazer a pregação naquela ordenação? Não apareceu. E aí quem vai pregar, quem vai. Imagina na última hora alguém fazer uma pregação onde tem padres, bispos e povo. Responsabilidade grande. Dentro daquele dilema, o frei, o seu superior, falou, bom, ele é padre, é formado, tem condições. E aí, quando Santo Antônio viu que o seu superior vinha para o seu lado, ele tentou se esconder, mas em nome da obediência ele não cedeu, acolheu a ordem do superior e foi pregar. Todo mundo olhou para Santo Antônio, para o Frei Antônio, aquele lá tão simplesinho, esse cozinheiro, aquele padrezinho lá. Todo mundo falou, o que vem lá, hein? O que vem? O frade Antônio começou timidamente, falando ali, simplesmente, a palavra de Deus, chamando a conversão. Daqui a pouco ele se entusiasmou, começou falando para o povo
Dá pouco no latim, ele é formado no latim desde a sua infância, lembra da história? Depois se aperfeiçoou lá em Coimbra, ele começou a falar no latim clássico, puríssimo, perfeito, e os bispos, os padres, todos assim, admirados. Ele foi conquistando, falou fácil para o povo, falou linguagem clássica para os religiosos, de maneira que, acabando a pregação do Frei Antônio, o bispo ficou petrificado, ele não sabia nem o que fazer. Pronto. Ali foi um momento marcante na vida do Frei Antônio. Voltou lá para o seu monte, para o seu Carmelozinho, para sua vida monástica lá, mas logo o seu frei, o seu superior foi lá e falou: não, você é um tesouro que não pode ficar escondido. Foi descoberto. Descoberto agora você. E ele foi chamado para a pregação. Bom lembrar que nesse tempo, na Idade Média, existiam muitas heresias, muitos grupos que atacavam a igreja. Havia os cátaros objetos, eram um grupo que se diziam puros e achavam tudo que era do mundo era impuro. E infelizmente, não sei se a palavra melhor seria essa, existiam muitos religiosos que estavam se contaminando realmente, perderam a castidade, perderam a pobreza. E aí muitos seguiam aqueles cátaros, aqueles hereges, porque eles falavam de pureza, enquanto os religiosos, muitos deles estavam não vivendo essa pureza. E era um perigo. Então, Santo Antônio foi convocado para ir lá debater e enfrentar esses hereges, não com a espada, mas com a força da palavra, já que ele era grande capacitado. Enfrentar os hereges e pregar para o povo. Descoberta a sua eloquência, a sua oratória, ele ia pregar. Lá no norte da Itália, na França, ele ia, pregava. E pregava cada vez com mais gente, pregava com humildade, com sabedoria e com poder. O poder do Espírito. Então a sua pregação começou a atrair grandes multidões. Além disso, os franciscanos dessa época não ensinavam, não tinha estudo de teologia, porque São Francisco tinha medo, temor de que o estudo poderia levar eles a perder a piedade da oração. E aí descobriram. Falaram: não, Francisco, tem Antônio. Ele é intelectual, é piedoso, não vai ter esse perigo. E aí São Francisco de Assis manda uma cartinha lá para Santo Antônio. Frei Francisco, a Frei Antônio, meu bispo. Chamava Santo de bispo. Saudações. Muito me apraz que ensines a Sagrada Teologia aos frades, desde que este estudo não apague neles o espírito da oração e da devoção, como está contido na regra. Um abraço. Olha que bonito. Que reverência de São Francisco para Santo Antônio. E aí, essa parte do apostolado é muito importante. Santo Antônio incansavelmente pregava para toda a região, na Itália, na França, incansavelmente, ensinava teologia para os freis, dentro das possibilidades, sem perder o espírito da oração. Então ele passava longas horas no coro das igrejas, recolhido em profunda meditação. Então era homem de oração, intelectual e apostolado. E quando as suas pregações foram crescendo, cada vez mais gente, dizem as legendas, as histórias deles, que em dado momento chegava a ter 30 mil pessoas. As pessoas, a palavra de Antônio, a partir da sua vida, tocava o coração do pequeno, do grande, começaram a acontecer prodígios. Além disso, ele era também um grande destaque na província. Então ele foi chamado a ser o provincial. Então, pregador, o provincial é o líder religioso de toda a região, de todos os franciscanos. Olha quantos dons. Então, o verdadeiro homem de Deus ninguém segura. E depois vem os milagres, os prodígios, quantos eventos que aconteceram, quantos. Nós vamos destacar mais no próximo episódio. Mas quando ele pregava, as pessoas ouviam de longe, pessoas se convertiam, entre tantos, os ladrões, tomo de trombadinhas, como diríamos hoje, foram lá para saquear o povo, e ouvindo Santo Antônio, acabaram caindo por terra. Santo Antônio que vai pregar também, lá na Cúria, para o Papa, para os bispos,
E lá impressionante que todos entendem ele falando na sua língua materna. O italiano entendia italiano, o alemão entendia em alemão, assim por diante. E ele falando em latim clássico, como eu disse. Sua fama cresceu cada vez mais, defensor dos pobres e endividados. Então, depois nós vamos falar no próximo episódio porque o santo casamenteiro defendendo a luta contra tinha que se pagar o dote, mas nós vamos deixar para o próximo episódio. Os juros abusivos que eram cobrados, a usura, ele também brigou contra isso para que não se prendesse aqueles que tinham dívidas, porque acontecia muito isso. Imagina, se prendia, pior ainda, toda a sua família sofria. Santo dos pobres, dos pequenos. E na quaresma de 1231, ele já com as suas energias debilitadas, a sua quaresma, ele pregou incansavelmente. Toda a quaresma e se prolongou ainda. Isso acabou desgastando ainda mais a sua frágil saúde. Enfrentou ainda um grande déspota que desgastou muito as suas energias. E o povo cada vez mais chegando. Ele já era tido como santo em vida. Milagres, prodígios, curas, visões, bilocação. Próximo episódio. No final da sua vida, ele já muito cansado, vai para um cantinho, e lá ele vai se desgastando, e quando ele estava lá morrendo, não queria se falar muito, porque imagina o tumulto que seria. As crianças saíram na rua, morreu o Pai Santo, morreu Santo Antônio. Então as crianças do nada saíram gritando. E aí foi uma grande comoção, houve uma grande briga por causa do seu corpo. Ele fica aqui, ele fica lá, uma confusão muito grande. Depois seu corpo foi exumado. E hoje nós temos esse grande santo da igreja que é reconhecido no mundo inteiro. É o santo que, menos de um ano após a sua morte, foi canonizado e reconhecido como santo da igreja, doutor da igreja, nosso santo, reconhecido como grande homem de Deus. Milagres e prodígios. Irmãos e irmãs, concluímos essa parte para não nos estendermos muito. O homem que era pregador, orante, intelectual, professor, provincial. Olha quantos dons. E nunca se sobrepõe, sempre colocando a serviço de Deus e do reino de Deus. Nós os pedimos, Santo Antônio, nós também possamos nos colocar em vossas mãos, sempre disponíveis ao reino de Deus. Senhor, nos dons que o Senhor nos der, nos coloquemos a serviço. E aí, esse serviço, o Senhor conduza aqui e lá, como ele se sentiu em algum dado momento, como joguete nas mãos de Deus, que nós também deixemos o Espírito nos conduzir, e o Senhor fará grandes maravilhas em nós. Santo Antônio de Lisboa, de Pádua, o santo do mundo inteiro, rogai a Deus por nós. Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.